Eu acho que essa busca, porque era um mundo diferente do que eu tinha vivido, eu não aceitei digamos, esse fato que é dado, né, de que tem uma sociedade partida e de que você não pode circular ou interagir em certos lugares com certas pessoas, acabou, de fato, me levando à busca, né, de ir para o terceiro setor, digamos assim, de ir para a sociedade civil. E tive, acho que como muitos aqui, assim, esse privilégio de ter ido, né, antes eu tinha feito um intercâmbio, onde eu pude viajar, onde eu pude ver que não era normal o que a gente passa. Porque eu acho que, fazendo assim um parêntese, ligando com a situação de hoje, a gente tende a normalizar a barbárie no Brasil, não é de hoje. Então, assim, a Covid, eu acho que serve para a gente chacoalhar isso aí e olhar mesmo para a gente, falar como é que a gente acha normal, né, ser o país com o maior número de homicídios há, tipo, 3 décadas. Como é que a gente acha normal ter o maior número de mortes por policiais, assim, disparado? Como é que a gente acha normal população carcerária do jeito que a gente tem? Tipo, de ministros que são responsáveis pela situação passando masmorras medievais. E a gente não se envolveu, não achar que a gente tem um problema aí de consolidação democrática. Então, pensando assim, como é que a gente chegou no hoje, né? Como a gente fala assim, nossa, estamos vivendo uma ameaça à democracia, nos temas que me tocavam e que me tocaram porque eu acho que eu tive uma experiência muito diferente em crescer sem medo, eu acho que esse sem medo foi muito relevante para mim, foi fundamental para eu entender que pela segurança pública a gente ainda tinha muita brecha democrática. Então tem ainda uma coisa na nossa sociedade que acho que a falta do entendimento dessa coletividade. E que eu acho que o momento atual, se não escancarou, né, acho que para a maioria escancarou, essa interdependência, essa questão de que não adianta a gente só pensar, né, na minha saúde, na minha educação, na minha segurança, porque o país como um todo está impactado, a nossa liberdade, nossos direitos. A gente só vai ter um país que a gente quer se a gente, de fato, puder estar pensando em como é que a gente traz dignidade, como é que a gente traz as pessoas para um lugar comum. Se a gente não fizer nada, para onde se chega isso? Chega-se em fechamento, em expulsão de organizações, em proibição de financiamento internacional, em prisão de dissidentes. Isso aconteceu e está acontecendo em democracias eleitorais. Nós viramos já, perante os think tanks que monitoram a democracia no mundo afora, nós já não somos mais uma democracia liberal no sentido dos direitos, nós somos uma democracia eleitoral. A gente vem perdendo nesse ranking, né? Então, como impacto, a gente não tem hoje pontos de contato com o governo federal, assim, são raríssimos os ministérios, eu acho que tem ainda, por exemplo, associações mais de setor privado, ainda tem pontos de contato com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia e Infraestrutura. Fora isso, basicamente, você não tem espaços reais de participação ou de interlocução. Isso a gente já vê uma degradação de políticas públicas quando você olha o que está acontecendo na educação. A gente está com criacionistas olhando o material didático, né? A gente está vendo pessoas que vão estar negando, enfim, eu fico imaginando qual retrabalho que a gente vai ter depois, né? A política externa do Brasil, alinhada com a Arábia Saudita, Iêmen, as piores ditaduras, assim, a questão de direitos reprodutivos da mulher, a questão de direitos humanos, é muito grave o que a gente está, a desconstrução das políticas e da imagem do Brasil, né? Ministério de Meio Ambiente perdendo toda, enfim, Fundo Amazônia, enfim, e cooperação internacional que não pode trabalhar com ONG, então, assim, como eu converso com todo mundo, assim, as agências são proibidas. Se quiserem trabalhar com MMA, não podem trabalhar com organizações de sociedade civil. Quer dizer, essas diretrizes todas hoje estão de pé. E aí, eu de verdade acho que a gente precisa estar abrindo essa discussão política de que há de se encontrar uma moderação e, se possível, pessoas que componham um espectro de que era antes o PT e o PSDB, sabe? Quer dizer, esta era a polarização, a gente precisa voltar para este lugar de polarização e não este lugar de polarização. A gente tem que voltar para o espectro aceitável da diferença mesmo política, mas dentro de um espectro que eu chamo aí do moderado.
a gente tem que estar muito mais atento à responsabilidade que a gente tem. Então, eu diria assim, entra em quantas frentes puderem. Eu sei que todo mundo tem milhões de coisas, eu também tenho que cuidar da gente. Então, assim, né, ninguém aqui precisa burnout, né? Mas, assim, podendo doar, podendo entrar, podendo ajudar, cara, façam, porque a gente tem que frear onde puder, né? Onde puder. Tem muita, muita necessidade e, assim, eu só vejo saindo dessa com ação e quem pode, né? Quem pode tem que fazer.